Explorando as Escrituras com o missionário Guilherme Lemos. Graça e paz, povo de Deus! Seja muito bem-vindo ao primeiro Explorando as Escrituras. Meu desejo é que você seja abençoado por essa palavra e hoje nós trataremos de um assunto muito importante no meio cristão, que é mansidão. E começaremos lá no livro de Tiago, no capítulo 3, do verso 1 ao 5, que diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo todo. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. A minha oração é para que o Senhor Jesus fale ao seu coração por intermédio dessa mensagem, que você possa ser edificado por intermédio dessa palavra. E não terminaremos essa mensagem aqui. Ela é uma mensagem introdutória. Nas próximas semanas nós continuaremos falando desse assunto, a respeito de mansidão. Então, eu quero pedir que você abra o coração para que o Senhor ministre ao meu coração e ao seu também, através desse tema tão importante, que é mansidão. A mensagem de hoje, ela leva o título de O Poder de Destruição na Vida do Iracundo. E o livro de Tiago, aliás, Tiago era o irmão de Jesus, primeiramente. Durante o ministério terreno de Jesus, Tiago é contado entre os irmãos que não criam em seu nome como o Messias. E há dois relatos sobre sua morte. Uma diz que foi apedrejado por defender que Jesus Cristo ressuscitou e era o Messias de Deus. No outro, foi crucificado no Egito no ano 62 depois de Cristo. A epístola de Tiago foi escrita para ser uma das cartas circulares, isto é, para ser lida em várias igrejas, ao contrário, por exemplo, das epístolas de Paulo, que eram enviadas a igrejas específicas ou a determinados indivíduos. Olha o que diz no versículo 1 do capítulo 1 de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Então essa carta foi escrita para os cristãos convertidos vindos do judaísmo e que se encontravam esparramados pelo território do Império Romano. O termo 12 tribos, neste caso, quer dizer todo o novo povo cristão formado por convertidos do judaísmo. E essa dispersão se deu ao fato da perseguição que ocorreu após a ressurreição de Jesus, onde vários cristãos convertidos do judaísmo foram dispersos. Em Atos, no capítulo 8, versículo 1, por exemplo, diz assim: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Aqui o contexto leva em conta que Estevão tinha sido morto por propagar a palavra de Deus. Atos, capítulo 11, versículo 19, diz assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, um exemplo, quando o imperador Nero assumiu o trono em 54 depois de Cristo,
O homem mandou assassinar a mãe, crucificou, queimou vivo e até deu os cristãos de comida para animais selvagens, como parte de seu plano e ira particular. Próximo a essa época foi escrita a Epístola de Tiago, tendo em vista que Tiago morreu em 62 depois de Cristo, como nós falamos. Então, Tiago, que foi perseguido por amor ao nome do Senhor, por obediência às suas ordenanças, à sua palavra, estava enviando uma carta para um povo que também estava sendo perseguido por amar e seguir a Jesus. Os cristãos que estavam recebendo essa carta viam seus irmãos em Cristo serem perseguidos injustamente, simplesmente por professarem a fé no Messias Jesus. Então, nesta carta, eles são encorajados a 3 assuntos que eu considero que são o cerne, o coração dessa carta. Primeiramente, eles são encorajados a perseverar, se alegrando por passarem por várias tribulações. No capítulo 1 de Tiago, por exemplo, no versículo 2 e 3, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Versículo 12, ainda do capítulo 1, diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Segundo assunto, segundo tema que eu considero que eles são encorajados nessa carta, é a viver uma fé autêntica. Tiago, no capítulo 1 e versículo 22, diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então eles são convocados a viver uma fé genuína, a não abrir mão da sua fé pelos prazeres carnais. Nessa carta nós vemos um chamado muito específico, um alerta muito específico para as pessoas de muitas posses. Mas eu considero que o terceiro assunto, que é considerado o coração dessa carta, é dominar a própria língua. Em quase todos os capítulos fala a respeito do domínio da própria língua. No versículo 21, é quando, pela primeira vez nessa carta, fala sobre mansidão. Ainda no capítulo 1 está escrito assim: ele diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, a primeira vez que aparece a palavra mansidão na epístola de Tiago é para nos motivar a receber a palavra da verdade com mansidão. Ou seja, abrir o coração para ser ensinado, para ser repreendido, instruído por Deus. Mas ter um coração manso para receber a palavra de Deus significa estar disposto a ser moldado por Deus, transformado por Ele, para que assim possamos ser salvos na vinda de Jesus. Tema tão importante esse, mansidão. Como está a nossa vida não apenas diante de Deus, mas diante das pessoas. A maneira que nós tratamos as pessoas que nos rodeiam fala muito a respeito de como está a nossa vida com Deus. Então, falando de mansidão, mansidão é do grego prautes. Segundo Aristóteles, é a posição intermediária entre dois extremos, que são irar-se sem razão e não se irar nunca. É o resultado da decisão de um homem forte de controlar as suas reações em submissão a Deus. É um equilíbrio nascido da força de caráter e deriva da firme confiança em Deus, e não da fraqueza ou temor. O dicionário Vini nos dá uma definição ainda mais detalhada. Essa palavra mansidão, prautes, em seu uso na Escritura, não consiste só no comportamento exterior das pessoas,
nem ainda em suas relações para com o próximo simplesmente, tampouco na sua mera disposição natural. Antes, é uma entretecida graça da alma e cujos exercícios são primeiro e primariamente para com Deus. É o temperamento de espírito no qual aceitamos seus procedimentos para conosco como bons e, portanto, sem disputar ou resistir. Está relacionado diretamente com a palavra humilde. É somente um coração humilde que também é manso, e o qual, como tal, não luta contra Deus, e mais ou menos se debate e combate com ele. Essa mansidão, porém, sendo em primeiro lugar uma mansidão para com Deus, também é diante dos homens, até de homens maus, proveniente de um senso de que estes, com os insultos e danos que possam afligir, são permitidos e empregados por ele, ou seja, por Deus, para castigo e purificação dos eleitos. Então, nesses dois exemplos, nessas duas explanações a respeito do que é mansidão. Na primeira, Aristóteles deixa bem claro que mansidão ela é um intermediário entre dois extremos, irar-se sem razão e não se irar nunca. Ou seja, ser manso não é nunca se irar, mas é ter o autocontrole. E o dicionário Vini nos explana mais sobre isso, dizendo que esse autocontrole, ele só vem se nós nos submetemos à soberana vontade do Senhor. Se nós nos submetemos a sermos moldados pelo Senhor. Pois bem, isso é o que é mansidão. Mas o que não é mansidão? Primeiramente, mansidão não é falta de ânimo. Aquela pessoa que calmamente se desvia das demandas ao seu redor. Vê todos trabalhando com fervor, mas por se sentir incapaz, ou até por preguiça, em silêncio, não faz nada. Provérbios, capítulo 10, versículo 26, diz: como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Então, ser manso não é ter falta de ânimo, ser uma pessoa preguiçosa. Mas mansidão também não é apatia, aquela pessoa que é indiferente às situações ao seu redor. A dor do outro não lhe incomoda, incapaz de se colocar no lugar do outro, vê o outro sofrendo, mas não faz nada. Isso não mexe com você. Se isso acontece, você não é uma pessoa mansa. Isso não é mansidão. Mansidão também não é covardia. O próprio Tiago estava escrevendo para que o povo tivesse coragem de perseverar em Cristo. Se mansidão não é covardia, mansidão não é aquele pai de família, por exemplo, que se abstém no cuidado dos filhos simplesmente para fugir da briga. Aquele pai sem autoridade não é um pai manso. Aquela mãe que não busca educar os seus filhos à luz da Bíblia não é uma pessoa mansa. Covardia não é mansidão. Entenda isso. Correr das suas responsabilidades não é mansidão. Mas, à luz da palavra de Deus, então, nós estudaremos hoje o que a falta de mansidão pode causar na vida do homem, da mulher, ainda que ela sirva a Jesus. Entenda isso. Talvez você esteja no caminho do Senhor há muitos anos, muito tempo, mas talvez falte que você busque o Espírito Santo na tua vida, esse fruto do Espírito que é a mansidão. Tiago, no capítulo 3 e versículo 1, diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, nesse primeiro versículo do que lemos aqui, é um alerta para não sermos um cristão apenas de palavra, mas fazermos o que pregamos. Ainda maior julgo para aqueles que ensinam, pois tem uma multidão ao nosso redor, aprendendo não só com nossas palavras, mas muito mais com nossas atitudes. Entenda isso.
Um cristão que realmente serve a Jesus, ele glorifica o nome do Senhor até de boca fechada, porque suas atitudes resplandecem quem ele é em Cristo, resplandecem uma vida transformada. Versículo 2 diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, a parte A do versículo, todos tropeçamos em muitas coisas, ou seja, somos homens caídos, que necessitamos todos os dias da misericórdia de Deus. Entenda, se em algum momento tomamos atitudes corretas, é pela graça dele. Se resistimos às tentações, é pela graça dele. Se existe algo de bom em nós, vem dele. Tudo o que fazemos de bom vem do Senhor Jesus, porque somos seres caídos. A parte B do versículo diz: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Para ilustrar essa parte B do versículo 2 de Tiago no capítulo 3, Tiago explana a respeito de 3 cenários. E para falarmos de mansidão aqui, e para as consequências que a falta de mansidão pode trazer na vida do ser humano, é importante nós entendermos esses 3 cenários. O primeiro cenário, no versículo 3, é usada a figura de um freio na boca do cavalo. No versículo 4, navios dirigidos por pequenos lemes. E no versículo 5, uma fagulha que incendeia uma grande selva. Então, para explanar a respeito de mansidão, de alguém que controla a sua língua, Tiago fala primeiramente de um freio na boca do cavalo. Nós entendemos que a língua, ela pode ser controlada por Deus. O homem por si só, ele tende a correr para o lado errôneo. Então nós somos encorajados pela palavra do Senhor para submetermos as nossas decisões a Ele, as nossas vontades a Ele, os nossos sonhos a Ele, as nossas iras a Ele. Porque, como um freio na boca do cavalo, pode dominar todo um corpo, um animal extremamente pesado, o homem que domina a própria boca, ele também pode dominar o corpo. Entenda isso. Talvez você não consiga se abster de muitos desejos carnais porque você não começou por uma pequena parte do seu corpo, a língua. Outra comparação é navios dirigidos por pequenos lemes. Um navio que enfrenta fortes ventos, rijos ventos, mas um pequeno leme o controla. Quem domina a própria língua é comparado a isso, comparado a esse leme que pode dominar todo um corpo. Mas no versículo 5 fala de uma fagulha que incendeia uma grande selva. Entenda isso. Existe uma consequência para aquele que não controla a sua língua. É como uma fagulha que incendeia uma grande selva. Nós seremos julgados pelas coisas que falamos também, não só pelas coisas que fazemos. Porque quando abrimos a nossa boca para proferir aquilo que não agrada a Deus, nós podemos causar uma grande destruição ao nosso redor. A palavra de Deus nos diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E o Senhor nos convoca hoje para mais perto dele, através dessa palavra, nos perguntando: o que tem saído da sua boca? Entenda isso, nós podemos aplicar essa palavra não só à mansidão, não só à ira. Muitas vezes o cristão ele está no corpo de Cristo, mas ali ele parece um tumor. Porque fala mal daquele que está na igreja, é um irmão fofoqueiro, não controla a própria língua.
mas anda de cabeça erguida muitas vezes, para parecer-se diante dos homens como uma pessoa que está em contato com Deus. Se não dominamos a nossa própria língua, o nosso corpo, muito provavelmente está distante do Senhor. Primeiro passo é o domínio da língua. Então, o que essa palavra fala conosco? Como aplicar essa mensagem? Primeiramente, exercite Tiago 1,19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Controle a sua língua, porque talvez as coisas não estejam boas na sua casa porque tem faltado mansidão. Existem virtudes no nosso silêncio. Nós sabemos evitar um grande incêndio. Nós podemos fazer isso. Nós podemos evitar um grande incêndio, um naufrágio ou um tombo se soubermos controlar as nossas palavras. Basta que na hora certa nós falemos, mas na hora certa nós nos calemos. Então eu quero te dar 2 conselhos para que possamos exercer a mansidão. Quando lemos Mateus no capítulo 11, versículo 29, diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Primeiro conselho, permita Cristo lhe conduzir. Esse tomai sobre vós o meu jugo significa permitir que Ele conduza e oriente a nossa vida. Permita que o Senhor te leve para o centro da vontade dEle. Ele pode fazer isso, até se você não quiser. Mas a vontade do Senhor é que nós sejamos conduzidos de uma maneira leve. Ele quer segurar na nossa mão e nos trazer para o centro da vontade dele, porque é ali que nós encontramos abrigo. É ali que nós encontramos consolo. É ali que nós nos tornamos uma pessoa mansa. Nós aprendemos com o Senhor porque estamos juntos com Ele, perto dEle. Então, aqueles que não buscam o Senhor, eles não conseguem aprender com o Senhor. E o segundo conselho é exatamente esse. Aprenda do Senhor. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como você pode fazer isso? Meditando na palavra de Deus. Ore e busque a ajuda dele. Porque o Senhor quer nos ensinar como ser uma pessoa mansa, uma pessoa humilde de coração. A palavra de Deus nos diz em Salmos, no capítulo 37, versículo 11, o seguinte: Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Salmos 37, 11. E Mateus capítulo 5, versículo 5, diz: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, feliz é o manso. Olha como a palavra de Deus ela vem de encontro à realidade que muitas vezes vivemos. Bem-aventurado não é o iracundo, não é aquele que se coloca na frente de tudo, é o manso. Bem-aventurado é quem? É o perseguido. Bem-aventurado é aquele que se deixa ser conduzido pelo Senhor. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Herdar fala de algo que nós não conquistamos com o próprio braço. Ele conquistou para nós na cruz do Calvário e nos fez filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Para isso precisamos aceitar que Cristo é o verdadeiro Filho de Deus e abandonar a prática do pecado. Ou seja, ser manso como Ele é manso, humilde como o Senhor Jesus Cristo é humilde. O Senhor nos convida, através dessa palavra, a olharmos para Ele, deixarmos que o Senhor nos conduza para aprender com Ele, aprender o que Ele realmente quer que nós façamos. Deixar-se ser mudado pelo Senhor, transformado pelo poder da sua palavra. É lá que você vai aprender do Senhor, na palavra de Deus.